aí tem um ganhando 15, um ganhando 18, um 22 e um que vende alma pro capeta que tá ganhando 30 e acha que é o cacique da tribo. Nosso primeiro episódio do canal do YouTube. Vamos visitar uma mentorada minha que já cresceu pra caramba. Vou trazer o caso dela pra vocês. Vocês vão ver como foi o progresso dela. Ela é aqui da cidade e eu ainda não vi ela pessoalmente. Vocês acreditam? Vai ser a primeira vez que eu vou ver ela pessoalmente e ela já é mentorada minha. Vamos embora, vamos começar. Não pode faltar, né? Que um homem sem um relógio é um menino. E tem que estar perfumado, né? Não chegar na clínica dos outros fedorentos, não. E aí, vamos com qual? Esse aqui, ó. Escolhido. Quem não conhece, que é bom, tá? Simbora. Não pode faltar. Cuida. O último fechar a porta. Aí o dog, vocês não conhecem o dog? Comece a conhecer. O nome dele é Ragnar Lothbrok. Conhece Ragnar Lothbrok? Quem assistiu a série Vikings conhece. Ele já tá lá por baixo, né? É porque ela vai gostar do... Foi embora. Às vezes ela gosta do meio, pega ela começa. Ah, sim, essa Não precisa dela, não. Essa eu quero falar contigo também, pô. O quê? Eu consigo uma pessoa pra poder estagiar de graça. Estagiar? Sim, de graça. Aonde? Pra mim, no caso, na clínica, de graça. Olha, pô, mas fazer o que de estágio? Artes. Porque ela é design. Óbvio que pode. Quem vai pagar o governo. O governo? É. Ixi, pode não, eu sou contra. É sério? Pode cortar. Pode? Sou anti-sistema, anti-governo, galera. Se você trabalha pro governo e quer continuar trabalhando pro governo porque você gosta disso, não é o seu perfil, não é aqui que você vai se encontrar, tá? Agora, se você está revoltado com o sistema e revoltado com a realidade brasileira, seja muito bem-vindo. Eu fiz você desfazer um negócio milionário por conta disso. Aí eu vou fazer um estagiário aqui dentro do governo. Tá trazendo que eu estou recebendo ajuda de Lula na minha mão de obra? Estou fora. Sim. O nome disso é coerência, galera. Dinheiro sujo não é bem-vindo. Bora. Pegar a localização. Oi, Emerson, tudo bem? Fiquem tranquilos. Fala pro Gabriel que eu ia reservar o carro pra vocês. Eles Aqui. O caso da Paloma vai ser legal, turma. Eu escolhi ela pra fazer o meu primeiro episódio do canal do YouTube, porque hoje a gente já tem mais de 200 mentorados e não temos nem 20 ainda, que é do meu estado. E a Paloma, ela é daqui e não me conhece. Vamos botar aí, nem 10% dos médicos que estão dentro da mentoria é do meu estado. O que é uma baita oportunidade que muitos médicos perdem, né? Então, isso é interessante ver, porque quando você cresce com uma pessoa, você vê ela desde o começo da trajetória, desde o começo da carreira, você acredita que essa pessoa não tem algo para te acrescentar, que é uma pessoa que veio dos mesmos lugares, então deve ter o mesmo conhecimento. Então muita gente se fecha por conta disso, que era para ser o contrário, né? Então os meus mentorados só lá na clínica são 9 médicos que são mentorados por mim. Pô, quem já é da comunidade sabe quanto é que é o acesso para estar comigo, de 1, 2 dias. E quem é daqui de João Pessoa tem um acesso presencial de advisor quase que todo dia. É só chamar presencialmente que estamos lá junto no mesmo prédio. Então que era para a turma aproveitar mais, porque sai bem mais em conta para quem é da cidade. Geralmente eles têm preconceito, vai entender. E aí, bora? Chegamos. Deixem as mochilas aqui que vocês não forem usar. Certo. Se quiser botar na mala, bota lá na mala, vou abrir a mala. Marca a Paloma. A mala não.
Beleza, mestre? Vamos ver qual é a sala. Olá. Boa tarde. Pra sala 1202. Gabriel? Isso. Centraliza o rosto desse. É Gabriel, o quê? Maia. 12. Acho que é do 01. esse Dois. nome. Olá, tudo bom? Alô? Seja bem-vindo. Cássia. Mas Paloma tá aqui? Ah, tá. Obrigado. Olá, tudo bem? E aí? Hello! Paulo. Prazer, finalmente. Finalmente, né? Depois de quanto tempo já de mentoria? Nossa, de novembro pra cá. Inteiro. 6 meses. 6 meses? E aí, como é que estão as coisas? E graças a Deus. Vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode te ajudar. Ver se a gente dá algumas ideias pra vocês. Gostei. Quero ver também sobre o teu crescimento durante esse período. E óbvio, dá uma geral nessa lataria aqui, que eu não vou vir aqui de besta, né? Bora. Aproveitar, mas já tá bem melhor. Vamos mostrar a clínica dela primeiro? Apresenta a tua clínica aí pra turma. Vamos lá, pessoal. Aqui na nossa recepção nós temos 3 salas, né? A minha sala, a sala de Matheus, a sala da psicóloga. O nome do nosso instituto é Instituto Estia, né? Tem um significado ali sobre acolhimento, que é a nossa principal missão aqui, que os pacientes se sintam acolhidos, né? A nossa forma de ser, de interagir. Não é sobre tamanho de estrutura nem sobre luxo. Não, É sobre como faz as pessoas se sentirem. exatamente. Isso aí. Então vamos lá conhecer. Aqui é a sala da nossa psicóloga. Matheus, a estrutura de acompanhamento do Matheus, ele sempre Comece. coloca, né, o atendimento da psicóloga. Ele faz... O emagrecimento, performance, não está só ligado a comer em excesso. Muitas vezes está ligado Com certeza, a parte mental. ansiedade, depressão, burnout, a relação com a esposa, a relação com o filho, a relação com o trabalho. E você, como médico que saiu dos plantões, você entende muito bem isso. Aqueles lanchinhos de noite, o iFood, né? O estresse que a gente Só passa. comida ruim, colchão ruim, noite mal dormida. Exato. E trânsito de 7 horas da manhã pra voltar pra casa. Exato. Quando volta, se não fica mais 12 ou 24. E quando chega, só quer ficar deitado, né? Fazer mais nada. Aqui é a sala de Matheus. Massa, top, hein? Muito bonita. E vamos... Aí a gente vai finalizar lá na minha sala, que você vai sentar já, a gente vai conversar. Nossa, muito bonito. Licença, essa sala é o quê? Essa é a minha sala. Vou dar uma gravada. Aqui a gente colocou uma esteirinha de massagem pra dar uma distraída no paciente quando vai fazer os procedimentos, pra ajudar no conforto. Bora, Matheus, Eu senta aqui vou- com a gente, pô. Eu vou desligar pra não dar ali Tranquilo. como é? No YouTube dá problema com música no fundo, né? Aí eu desliguei pra não Bom dar. saber. Tem que ser música assim de doutoral. É. Meus parabéns pelo casamento. Obrigado. Parabéns. E aí, me conta. Cadê a tua aliança? Você casou sem aliança? Eu tinha perdido ela, depois eu achei. Já perdeu com menos de uma Eu perdi no semana? mesmo dia. Porque tava folgado, Mas né? tua esposa é muito Não, tranquila. o dela deu errado, aí vai ter que trocar o meu. Aí vai ter que ir lá pra poder ajustar. O meu não ficou folgado não, mas porque eu deixei em algum lugar, eu esqueci. Não é pra deixar, não vai atender ainda. Aí tá em casa. Mas E aí, vamos lá. como é que tá o tratamento? Porque a gente já começou também já com o seu skincare também, né? Roctando, como é que tá? Foi, então, aí teve essas viagens que eu fiz agora, né? Passei aí 2 semanas parado, aí eu perdi a Deixou pra lá. Foi. Mas você tomando Roctando. Não, desde lá que eu voltei, aí não Parou. tomei mais. Melhorou bastante. Ótimo. Só essa aqui que a gente teve que ficou mais marcado, Certo. que eu acho que não é nem Roacutan mais. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Mas eu tô achando tua pele bem melhor. Então, aí eu, Gostei muito. como eu já sabia que eu ia vir pra cá, eu fiz, vou dar uma segurada pra não tomar agora, pra ver como é que tá, pra não dar uma validada. E não irritar mais. Perfeito, perfeito. Só que, lá em São Paulo, que eu fugi do assalto lá, Sim. e aí eu machuquei o rosto, e aí ficou manchado, eu tô com medo de ficar manchado. Será que fica, hein? Tá passando protetor solar? Não vai ficar manchado, Não, não. tô não. Tô passando nada. Depois que eu comecei a viajar, não passei nada. Só quando você me lembra dos meus stories, né?
Todo dia quase, né? Mas eu tava passando certinho, tá? Eu tava passando certinho. Depois que eu fiz essa viagem lá de Floripa pra cá, que aí eu parei de usar. Usava em Floripa eu ainda usei. Depois de Floripa que eu tô usando. Parou, né? Mas a gente... Repara, não vai ficar manchado, não. Mas eu entendo você perfeitamente. Se não for por ela, eu esqueço. Eu passo o skincare dele. Eu na minha bolsa e eu Mas passo. o homem tem que não esquecer de fazer skincare, de ficar passando protetor solar, a esposa tem que tomar um cuidado muito grande. Pior que eu não vou discordar, não. Não é parte da nossa rotina, então quando adiciona é Não muito tem fácil costume. esquecer. Tanto que normalmente, quando eu vou montar um skincare para um paciente homem, eu geralmente coloquei o sabonete. Eu tento otimizar um protetor solar que já seja ali hidratante e protetor solar pra enxugar o máximo possível, porque eu sei que se colocar muitos partes não sai. Massa. O teu progresso, desde a mentoria, vocês entraram em novembro. Enquanto vocês estavam de plantão ainda, não tá mais. Tem gente que tá faturando já na mentoria mais de 100 mil por mês e ainda continua no plantão com medo. Ah, eu não vou sair minha matrícula, vou perder minha matrícula e continua. Mas eu prefiro um acidente de moto do que um plantão hoje. É melhor uma queda de moto, né? É. Não, a gente queimou o barco bem cedo até. Boa. Eu resolvi assim, colocar os pés, deixar Deus botar o chão, porque a gente entendeu muito aquilo que você falou de se a gente tiver com foco aqui, a gente consegue fazer crescer aqui. E toda vez que eu ia pro plantão, a gente não gosta de estar com energia, tá com tudo voltado para o plantão. E quando volta cansado, não consegue pensar pra fazer o seu particular. A gente... Entra a questão do ambiente também, né? É um ambiente que as pessoas querem que você permaneça lá, viva lá, morra lá dentro, até alguém acima mudar Te de cortar. opinião e dizer, não quero mais fulano de tal, vou botar... A gente foi assim, em novembro, a gente entrou na mentoria dia 24 de novembro, que foi o dia que a gente foi... Parece uma dita, galera. Isso é exatamente o que eu Eu sou muito dificuldade, mas a gente entrou dia 24 de novembro. E eu tinha um receio muito grande, porque foi justamente quando a gente assumiu o aluguel completo ali da clínica, né? Então, Antes você alugava só uma parte dessa, né? alugava só essa sala. Massa. Então, lembra até que no... Por isso que quando chegou aqui eu estranho, eu não sabia não, pensava que vocês na mesma sala, mas eu lembrei que vocês pegaram mais e Foi, que veio a cola, até falei assim, Gabriel, e agora que a gente vai alocar a clínica inteira? E você falou, agora é o momento, você vai fazer o quê com a clínica inteira se você não sabe gerir? Realmente a gente não tinha noção nenhuma de nada de gestão, né? Então o receio foi muito grande, mas aí a gente assumiu. Eu tava muito aflita, porque eu dependia 100% de várias outras pessoas, né? Então eu tinha uma gestão de tráfego, eu tinha uma secretária que ficava fazendo atendimento à distância, o que mais? A gente delegava tudo. No dia que você perguntou pro gestor de tráfego que era CRM, ele não soube responder, meu amigo. Fala mais alto para não diga que a câmera vai pegar. Não, no dia que você perguntou pro gestor de tráfego que era o CRM, ele disse que ainda não era hora, que não precisava, começou a enrolar. Que ele queria que a minha secretária ficasse alimentando uma planilha diariamente de leads que entravam em contato, Mas isso é importante. Só que aí ele não queria integrar com o sistema. Entendi. Aí ela perdia muito tempo. Aí eu percebia que demorava pra responder os leads que entravam em contato porque ela tava ali alimentando. A gente vai lançar final do mês, né, Emerson? Nosso CRM. Final do mês. Aí já é verdade. Já cunhar também. E aí foi uma das coisas que eu peguei e falei, poxa, mas assim, principalmente agora que a gente tá assumindo a gestão de uma clínica, e até então o Matheus não atendia, né? Ele começou a atender depois também da mentoria, não foi? Tu tem pós? Após do Instituto CDT de São Paulo. Massa. Aí tu já tinha pós, mas não atendia. Não atendi. Depois que começou a mentoria, tu startou os atendimentos. Eu atendia um ou outro paciente, Familiar. mas Entendi. era um momento que deslanchou. Era mais como um hobby, não como Não era o uma foco. função principal, né? Um trabalho principal. Porque ele gostava, ele sempre gostou muito de nutrologia, tem muita questão de querer. Nós dois, né? Éramos obesos. Emagreceu aí os dois, né? E tem muita questão familiar. Por exemplo, o ambiente da minha família é muito obesogênico. Meu pai fez bariátrica, meus dois irmãos mais velhos fizeram bariátrica, eu estava no caminho, emagreci várias vezes e reganhei o peso, que frustra. Meu irmão está bem obeso ainda, mas eu estou esperando ele ter consciência que ele precisa de ajuda. E isso evita que o paciente está parando na UTI, que era onde a gente estava principalmente antes. Então, o que virou a chave, principalmente além da mentoria, foi ver o paciente naquele estado crítico e pensar, velho, o que é que eu posso fazer para essa pessoa não chegar aqui? Na UTI, né? Para não ficar enxugando gelo na ponta. Sobre vocês terem entrado na mentoria, eu estava conversando com o pessoal no carro sobre isso, né? Hoje a gente está com, acho que 205 ou 6, passou de 200 mentorados já, e nem 10% são daqui da cidade. 9 trabalham comigo lá na clínica, então mais de 50% dos que estão na cidade, eles trabalham lá comigo. E isso acontece muito porque as pessoas, quando vem alguém da cidade, ou então que estudou junto, ou que soube da parte da infância, da adolescência, eles acabam não validando tanto, achando que essa pessoa não tem alguma coisa a acrescentar para ela, porque elas conviveram juntos no mesmo local. E é muito mais fácil
o ser humano ele julgar antes dele parar para entender e ouvir. Então, a maior objeção, né, que a gente vê aqui são pessoas que desconfiam sobre a entrega. E muita gente não entra na mentoria desconfiada da entrega porque acha que não tem o que acrescentar. O que foi que fez vocês entrarem na mentoria e não pensar assim como a grande maioria daqui dos médicos da cidade pensa? O desejo de mudar, de sair. A gente não queria, eu sentia que eu estava estagnada, porque eu já atendia dermatologia desde 2024. E eu ainda não tinha saído do plantão. Eu falava, não faz sentido. 2024, 2025, em 2 anos você estava na dermata e não saiu. Você saiu do plantão com quanto tempo de mentoria? O quê? 30 dias. Olha aí, galera, tá vendo aí? Ela passou 2 anos trabalhando entre dermato e plantão. 2 anos, né? 2 anos e pouco, que não foi 2 anos exatos. Então, 2 anos e pouco. E ela não conseguia focar só no particular porque não tinha uma metodologia, não sabia como fazer. E aí tem que pagar a conta, né? Mas depois que ela aprende o processo, sabe o que é que tem que ser feito na jornada, o que há 2 anos ela tentava e não conseguia, com 30 dias ela conseguiu. Isso é muito massa, tá? Porque tem uma médica da mentoria, e o caso dela chamou muito minha atenção. O nome dela é Jeane. Ela queria ser mãe. Estava no PSF há 3 anos e queria ser mãe. Mas ela não conseguia ser mãe, porque precisava dessa renda familiar para dentro de casa. Se ela saísse, ia faltar. Então ela não tinha tempo, porque o PSF é manhã e tarde. E não conseguia desenvolver o particular e ficava presa porque se ela arriscasse sair sem saber o que fazer, podia dar ruim na renda familiar. Ela 3 anos, ela passou no PSF sem conseguir sair. Com 30 dias de mentoria, foi 20 dias. Com 20 dias de mentoria, ela saiu do PSF. Ou seja, tem muito médico que fica 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos e não saem do plantão e tem muita mente fechada. De ir achando que mentoria ou que curso... Lógico que tem muito produto bosta na internet, a gente sabe disso. Mas se você sabe escolher a pessoa certa, cara, você muda de vida muito rápido. Não se ganha dinheiro juntando, né? Você ganha dinheiro com o modelo de negócio. É pensando. Exatamente. Pra mim, assim, qual era a questão? Gostei do copo, hein? Gostou? Eu já era fissurada nesse copo. Aí na mentoria eu falei, tá vendo? Aí ele, tá bom, eu já tô convencido. É assim que nem a gente foi na Let's Fight, ela tentando me convencer, sendo que eu já estava convencida. Ela estava convencendo a ela. A mim mesma. Por conta do investimento, mas é investimento, tudo é investimento. Pra mim, eu conversei muito com ele, eu falei, olha, não faz sentido. O retorno que eu quero ter aqui é o que a gente tá tendo de plantão. E quando o hospital, o município deu ali, né, o que a gente não esperava, que foi um corte salarial que a gente não esperava em dezembro, aí foi o que eu falei pra ele, meu Deus, instabilidade por instabilidade, eu prefiro estar dona do meu próprio negócio. Não é nem estabilidade por instabilidade, mas vai ser assim sempre, independente de qualquer lugar, porque estabilidade não existe, né? Quem fala muito sobre isso é Flávio Augusto. Exatamente. Isso é real. Mas é melhor a gente depender da gente. Exatamente. E quem já tomou essa decisão e entendeu que vale o risco, não tem dúvidas. Só tem dúvida quem ainda não teve a coragem de tomar essa decisão. E a gente recebe aqui alguns colegas que vêm perguntando, daqui de João Pessoa, obrigada, cara. Aqui de João Pessoa, falam, mas ainda é golpe, não? Falei, vem aqui na clínica, vamos conversar, que eu vou te mostrar que não é. Agora sim, eu falo, a frase que eu trago pra todo mundo é, olha, o Gabriel ele vai dar a vara, vai dar a rede, vai mostrar o mar onde tem peixe pra você e te ensinar a pescar. Ele não vai pescar o peixe e colocar pra você feito, né? Exatamente. O propósito da mentoria não é vender curso, não é vender mentoria, é de fato dar liberdade pro médico. E você só vai ter essa liberdade quando você entender que depende de você. Vai chegar a um outro nível, Sim. onde vocês vão ter aprendido e vai delegar para uma equipe interna, e aí você vai para outros patamares de faturamento, de gestão e tudo mais. Mas muitas pessoas, muitos médicos, eles só sabem atender o paciente que senta na mesa dele, porque é assim que funciona no SUS e no plano de saúde. E para fazer o paciente sair de casa, ou seja lá onde ele for, para sentar no consultório dele, muitos médicos não sabem o que fazer. E aí entra aquela aula que a gente fez na mentoria com 15 canais de aquisição que você assistiu. O que foi que você achou? Não, eu achei fantástico. Logo lhe dizer, porque assim, eu não consegui assistir no mesmo dia, no mesmo horário. Às vezes acontece, a gente tem alguns textos que eu não consigo ver ao vivo, né? Mas eu falei pro meu Deus, meu Deus, o tanto de coisa que eu tô deixando passar. Por quê? No primeiro mês, que foi o que fez eu sair, a gente tava literalmente devorando as aulas. A gente virava madrugadas adentro assistindo aula, e assistindo e replicando. Em janeiro... Por isso que saiu do plantão em 30 dias, galera. Foi. É intensidade. Distorça o tempo com intensidade. Esse é o site que fica pra você, tá? Foi. Aí assim, o que aconteceu? Em janeiro a gente desacelerou das aulas.
Então, começou a demorar mais para ver as aulas, a gente via e não aplicava na mesma hora, então o faturamento caiu junto, travou. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? E aí a gente vai vindo com aqueles pensamentos limitantes que não faz sentido. Ah, porque janeiro é o mês ruim pra dermatologia mesmo. Janeiro é o mês ruim. E eu só aceitando, então tudo bem, então é isso, porque janeiro é um mês complicado. Só que não é assim, eu percebi que não é assim, porque entrou fevereiro já é um mês que já era pra guinar mais. Aí eu parei, sentei com ele, a gente falou, não, tá faltando, a gente não tá replicando, tá querendo reinventar a roda. É isso. E o posicionamento também. Também. Isso acontece muito com os médicos, sabe? Vocês sabem que tem um médico lá na mentoria que começou ganhando 30 mil em 5 meses, foi pra 500, o Tom, vai fazer um episódio com ele em breve. É uma inspiração aí pra todo mundo. E muita gente, é igual o processo de emagrecimento, tem gente que tem 30 quilos pra perder, perde 10, fica satisfeito e abandona o tratamento. Mesma coisa é o processo da mentoria, cara. A vida do rico pra caralho é diferente da vida do muito rico, que é diferente da vida do rico. Então muitos médicos ficam felizes quando saem de 20, 30 mil de plantão com uma qualidade terrível, vai pra 80, 100, que já melhorou pra caramba, trabalhando 5 vezes menos. Mas naquele mesmo produto tem informação para ele chegar a 400, 500. Então, é continuar consumindo o restante dos módulos, porque você não precisa consumir toda a mentoria para fazer 100 mil por mês. Não precisa. Muita gente fica com medo. Ah, será que eu vou ter que fazer muito esforço? Será que eu vou ter tempo para fazer isso? Cara, com pouca... Só a aula de canais de aquisição, a mentoria se pagar. Quem assiste a aula de canais de aquisição, passa 30 dias executando diariamente 5 dos 15, você leva a autoria da mentoria. Não é só isso, o onboard, né? Que é direcionado para cada pessoa, você já em dois seguiu anos, a você pé não é só da isso. O onboarding, cara, é o seguinte, pra quem tem um nível de consciência alto, eu tô falando isso seríssimo, tá? Eu já fiz uma reunião com um estrategista digital de grandes players do mercado, o Emerson sabe muito bem disso. Foi 100 mil no Pix, 2 reuniões no Zoom. Foi? 100 mil no Pix, 2 reuniões no Zoom. Se pagou? Se pagou. Eu fiz 460 mil com a estratégia que ele me deu. Então, tem que entender que quando você tem um nível de consciência alto, aquele onboarding, cara, é papo de realmente muita grana, muita grana. Você pega uma pessoa que já está madura, que já tem uma certa demanda, que não tem vergonha de se expor, que sabe que vai ter que se expor, que já está de certa maneira ativa na internet, mas não de maneira estratégica e intencional, que é um abismo de diferença. Não, só aquele onboarding ali é papo de muita grana. O valor da mentoria inteira, eu fazendo para pessoas que saibam reconhecer aquelas informações, é o suficiente para aquela galera pagar o valor da mentoria naquela reunião de 1 hora. E a gente começou assim, a gente começou a aplicar e cada aula você vai dando um insight novo. Se a gente vai seguindo, você vai alcançando ali um patamar mais alto, né? Então eu comecei a ser mais constante, porque eu não era constante na internet. Falei, primeiro passo, eu vou tentar ser constante. Só que eu ainda não estava sendo estratégica e intencional. Eu falei, o que adianta? Eu tô postando todos os dias, tudo bem, tô batendo na tela de todo mundo todos os dias, mas não tá convertendo. Aí eu comecei a fazer reajuste, tanto pra mim quanto pra ele, porque a gente demitiu a equipe inteira. Depois da sua mentoria, a gente demitiu todo mundo, ficamos... Só com a demissão que você fez da tua equipe, pagava a parcela da mentoria, ou sobrava ainda, porque a mentoria, provavelmente a parcela poderia ficar mais barata dentro da tua equipe, e gerou muito mais resultado. Gerou, porque assim, eu percebi que o que eu achava que estava sendo correto, não estava sendo correto, não estava assim. Esse é o grande problema, cara, por quê? Se você não sabe como é que são técnicas de venda, estratégias de venda, você não vai saber se a tua secretária está fazendo certo. Se você não sabe o que é que tem que ser feito no digital, você não vai saber se sua agência de marketing está fazendo certo. Exato. Se você não sabe posicionamento digital estratégico intencional e avaliar os indicadores do tráfego, não vale a pena você também estar investindo no tráfego, no gestor de tráfego e ainda jogando patrocinado. Então só você entendendo tudo isso, aprendendo, tendo a liberdade para ter esse discernimento e tocar o seu barco sozinho, por um período curto. E depois começar a pegar pessoas boas e treinar com o que você aprendeu, aí o negócio vai ficar. E assim, eu fiquei muito aflita de tirar, porque na minha cabeça, não, a gestão tá ótima, porque tá chegando 40, 50 leads todo dia. Eu também investia um bom valor todo mês. Só que assim, não eram pacientes que vinham, realmente era um paciente curioso, né? Que O posicionamento desalinhado também. Posicionamento totalmente desalinhado, né? E aí, eu também, como eu falei, não tinha muita constância. O meu Instagram não tava comunicando quem eu era, que também não adianta você montar uma pessoa diferente de quem você é. Então, aí não tinha um direcionamento específico. não tinha. Sua queixa... Eu não tinha uma persona pra começar. Sua Desde queixa do Instagram que parecia literalmente Um catálogo. um catálogo. Exato. Falei, não comunicava aquilo que você queria comunicar. Panfletagem digital, é o que a agência de marketing faz.
Eu troquei de agente de marketing, cara, 7 vezes. E eu sempre fui do que você falou. É melhor eu ter a responsabilidade nas minhas costas, porque aí se eu ficar puto, eu vou ficar puto comigo mesmo. Então, depois de trocar 7 vezes com falsas promessas de que agora ia dar certo e parará, e sempre vi naquela panfletagem digital, quando eu fui aprender, aí o jogo muda. Esse é o grande segredo, né? É padrão, cara. Os médicos aí que vão assistir esse vídeo, eles vão perceber isso. Vai ter muita gente que vai estar na vida dupla ou já só no particular, mas trava nos 50 mil de faturamento. Por quê? Porque ali você está dependendo de agência de marketing, de secretária destreinada, de um tráfego não direcionado corretamente, de uma falta de posicionamento. Aí você vai travar nos 50 mil. Eu fiquei travado nesses 50 mil por um período. Até que eu desisti, demiti minha equipe inteira e disse, eu vou aprender essa porra. Porque se eu aprender, eu não vou parar de brigar com todo mundo. Eu lembro que o estouro eu tava em Gramado, cara. E aí o pessoal ia mandar o calendário do mês, né? E eu já tinha brigado com eles algumas vezes, já era a minha 7ª empresa. E aí um calendário horrível. Eu falei, cara, não adianta reclamar. Mandei aquele áudio lá, indignado com os caras, de 2 minutos, aí demiti todo mundo, aí voltei decidido a aprender. Aí que o jogo mudou. Foi. Aí que o jogo mudou. Um diferencial que eu vejo na mentoria, desde a primeira call que a gente faz, é a clareza. Você tem, desde o primeiro momento, você comunica, e se a pessoa tiver o coração treinado, a Paula repetiu muito isso pra mim com a aula de Strider, que ela passou dias repetindo, seguiu, pesquisou, mostrou 40... Vamos fazer um evento, tá? Inclusive com o Strider, terceiro final de semana de julho, lá em Floripa. Tati fala dele, eu falei, olha, tá vendo? A gente tá tendo muito o arquétipo do amante nos nossos negócios, a gente tem que tirar isso daí, ó, não tá funcionando. Já sei o que era, já entendi já. Já entendeu, né? Aí... E com a clareza que você passa, a gente entende cada etapa, cada processo e vai buscando. Toda mudança real, eu falo muito isso para os pacientes aqui, parte de uma insatisfação, de uma indignação, que você vê que aquilo ali está insustentável para você. Para a gente é a questão dos plantões. Para você foi essa questão do marketing digital. Todo mundo pergunta qual foi a virada de chave que eu tive. Foi um somatório. Qual foi a sua virada de chave? Chegar exausta todos os dias em casa, né? E pra mim foi quando a gente levou o bolo no que eu achava que era seguro, um valor certo, dar o plantão, tudo mais, ia receber e levar esse ponto. Foi aí que eu falei, não dá, não tá dando. Qual foi a sua virada de chave, Matheus? Mas eu quero chegar nos 50 anos na beira de uma praia com minha esposa, meus filhos brincando, aproveitando e alguém trabalhando pra mim. E eu tendo causado um impacto positivo na vida dos outros. Meu pai é médico, meu pai faleceu dando plantão e trabalhando, bicho. Muito tempo e... Isso aí é legal falar, né? Muito tempo, e o que foi que eu vi? Velho, se eu seguir na mesma rotina, eu vou ter impacto positivo, mas na minha casa, meu pai teve 4 filhos. Não pra mim. Eu sou o terceiro. Pouco tempo ele passou comigo, eu vim morar aqui em João Pessoa para estudar há muito tempo. Eu sou do interior de Pernambuco. Você sai do interior também para cá. Você sabe como é a distância, a dificuldade que você passa quando você vai morar fora. E a saudade hoje, meu pai faleceu tem cerca de 6 anos, vai completar agora no final do ano. Todo dia eu penso, eu poderia ter passado mais tempo com ele. Isso daí faz uma falta de dinâmica pra mim. Eu não quero que meus filhos, não quero que minha esposa passe por essa situação. Exato. E foi, isso aqui é muito legal que você falou, depois eu vou falar minha virada de chave, se eu esquecer, você pergunta. Isso que você falou é muito interessante, porque a galera não tá entendendo nada do mercado médico. Tá todo mundo dizendo que tá muito difícil e que vai piorar. Na verdade, nunca foi tão fácil e o futuro nunca foi tão promissor. Porque teu pai não tinha as ferramentas que nós temos hoje para poder sair do plantão. O teu pai era exatamente, ou ele trabalha para o convênio, ou ele vai trabalhar para uma policlínica popular, ou ele vai trabalhar para o governo. É esse ponto. Beleza, tinha a parte do consultório particular? Óbvio que tinha, sempre existiu, mas a forma de você captar, ser visto, ser lembrado era totalmente mais restrita, não era escalável. Então era muito mais complicado você conseguir se sustentar só do consultório particular, sem contar que antigamente, se você desse plantão e ganhasse, por mais que tivesse a qualidade de vida ruim, e ganhasse ali seus mesmos 20 mil, porque há 20 anos atrás seu pai ganhava 20 mil dando esses plantões, que é a mesma coisa de hoje, ele conseguia ter alguma coisa. E hoje em dia não dá mais. Que a moeda não vale mais. Exatamente. Mas nunca foi tão fácil, cara, ganhar dinheiro com a medicina, essa é a real. Vocês viveram isso na pele, vocês estavam aí 2 anos tentando migrar para o particular e não tinham uma metodologia, não sabiam o que fazer, não sabiam uma estratégia. Depois que você entendeu a estratégia, em 1 mês você conseguiu. Então você acha que há 15 anos atrás, alguém que estava só de plantão ia conseguir viver só de particular em 30 dias? Não ia, cara. Não, as pessoas até falam assim, não, vocês deram um salto em que a maioria leva ali 15 anos, 12, 15 dias. Essa é a vantagem da mentoria. Eu demorei 6 para chegar e ensino você a chegar em 30 dias, entendeu? Eu desbatei pra vocês, fiquem em paz. Mas a gente tá muito na carreira, tem que ir pra Paloma.
Olha, a gente tá vivendo 10, o que o povo demora 10, 15 anos pra ver, a gente tá vivendo em 2, 3, 4. Por isso que o aperreio às vezes parece muito, mas resolve. É só reverter, olhar assim, virar. Mas não pensa assim, tá? Eu não gosto de pensar assim não, porque se você for pensar sobre o seu resultado de acordo com a média do mercado, vai ser uma merda, porque a média é baixíssima. E é exatamente por isso que muita gente acha que médico que ganha muito dinheiro é bandido. Porque o cara tá no plantão, aí tem um ganhando 15, um ganhando 18, um 22 e um que vende alma pro capeta que tá ganhando 30 e acha que é o cacique da tribo. E aí ele fica achando ali que ganha mais que todo mundo porque a média dele ele tá acima da média, mas é uma média merda. Então não se compara com a média. E outra coisa, o que vocês ganham hoje é muito pouco do que vocês vão ganhar daqui a um ano. Com certeza. Confirmo. E até o fé que a gente vai ser embaixo. Então, a comparação, é isso aí. A comparação que vocês têm que fazer não é com os seus colegas ou o mercado. É com o Matheus e a Paloma daqui a um ano. Daqui com o Matheus e a Paloma daqui a um ano. Isso aqui é muito pouco. Então, meta marcha. Porque se você falar, não, mas fulano tá demorando muito para chegar lá, então eu vou descansar aqui. É igual a historinha da lebre e da tartaruga, né? É a mesma coisa. Então não é porque tu tá indo rápido que tu vai parar porque a galera tá lá atrás não, velho. De escola deles é entre você de agora, você do passado e você do futuro. É aqui que você tem que focar a tua cabeça. Não, e outra coisa bacana que eu vejo da mentoria é a comunidade que é criada lá dentro. Todo mundo se apoia. A primeira coisa que todo mundo faz quando entra é golpe. Gabriel, por favor, não seja golpe. Eu chorei horrores. Sério, eu não fui hipérbole. Eu chorei muito. A pessoa fica com essa sensação inicialmente, mas depois da primeira semana, você é acolhida, a galera lá lutou mesmo, então tá ganhando muito bem, mas toma, fala no grupo, estimula, quando entra alguém novo, a gente fala também. Isso ajuda muito. Porque isso causa uma mudança, é um ambiente positivo, um ambiente de crescimento. Exatamente, é uma da nossa cultura, né? O nome da nossa bandeira é a abundância, então a gente quer compartilhar o conhecimento. O topo se ajuda, né? Quem tá Exatamente. E a sua virada de chave? A minha virada de chave, eu vou contar já, deixa eu só ficar um pouquinho mais curioso. Mas me diz um pouco, seu faturamento. Você não precisa falar exatamente os números não, mas eu quero que você me diga quantas vezes a mais você está ganhando hoje do que quando você entrou na mentoria e o quanto diminuiu a tua carga horária de trabalho também. Porque também tem que ver o outro lado. Não adianta ser um plantonista de luxo que tô ganhando 3 vezes mais e trabalhando 3 vezes mais. Aí trocou elas por elas. Não. Ó, vamos lá. Pra começo de história, como que eu trabalhava? Eu só ficava em casa na segunda e na quarta-feira dia. E sexta-feira dia. Do carro pro trabalho, do trabalho pro carro. Eu vivia de plantão, Gabriel. A gente trabalhava na UTI e na urgência e nós dois, parecia que nós dois éramos os únicos médicos da escola que a gente vivia dentro do hospital. Eu conhecia todos os pacientes. A gente recebia eles na urgência, muitas vezes eu passava a visita deles na enfermaria, tava na UTI, eu tava de plantão na UTI, o paciente recebia alta pra enfermaria, eu via ele de novo e eu dava alta de lá. Então assim, acontecia muito isso, eu vivia trabalhando, tá? Assim, beirando burnout. Hoje, por opção minha, eu só atendo à tarde, porque eu gosto de ter amanhã pra mim. Então, de manhã eu vou pra academia, eu leio meu livro, eu monto as minhas estratégias, assisto as aulas. Então, amanhã é minha, pra aproveitar, né, o nosso tempo, opto por atender à tarde. Eu falo na reunião de venda pra vocês. Quando você aprende a fazer dinheiro, você vai ver que não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Se você perguntar para as pessoas mais prósperas da humanidade, não é o foco no dinheiro, é foco no tempo. Não adianta de nada você estar ganhando ali. E às vezes acontece no começo da mentoria, tá? Porque o cara estava lá lascado, trabalhando 60, 80, 100 horas por semana para ganhar 30 e poucos mil por mês. E aí quando ele vê que ele está conseguindo trabalhar essas mesmas 60, 80, 100 horas por semana para fazer 300, 400 mil por mês, 200 mil por mês, aí ele vai, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, pô, vai ficar só um número aqui na minha conta. Eu preciso de tempo de qualidade. Exato. E é isso que a gente prega. De manhã você se prioriza para você estudar, para você ter seu lifestyle, você ir pro seu treino, de tarde trabalho, de noite família e descanso. Até porque a gente vende a nossa imagem, sejamos bem sinceros. Então assim, eu perdi, você falou, você emagreceu muito, sim. De dezembro pra cá eu perdi 10 quilos, eu já tô assim 22 quilos desde como eu tava. Massa. Né, Matheus aí me acompanhando, eu já perdi 22 quilos. Então assim, a pele, ela é muito do que a gente come, do que a gente se exercita. Total. Então, cortisol lá em cima, eu tenho um ovário policístico, então vivia com acne, mesmo fazendo todo skincare, não adiantava, porque a alimentação, o exercício praticamente não existia, né? Não estava adequado. Então, começando a me priorizar, eu comecei a estar bem comigo mesma, até a forma de eu tratar o paciente me ver melhorou. Então, eu comecei a entender que eu precisava desse tempo pra mim.
né? E mesmo atendendo somente à tarde, tem dias da semana que eu não atendo, porque a gente estuda outra, a sala. Então, por exemplo, quinta-feira é um dia que normalmente eu não atendo. A gente Igual salão de beleza, você tá então, né? quase. Não, mas assim, eu tô tentando concentrar pra não ficar tão perdida assim, né? Pacientes na semana e conseguir ter um tempo também de conseguir estudar. Porque Então antes. isso aí é um pouco. Não é que você tem que abandonar o operacional, como Não. algumas pessoas falam. Mas você também não pode ficar só no operacional. Não. Porque aí você não vai saber onde é que você tá acertando, você não tá errando. Você não vai se prevenir para algo que pode vir no futuro, como a Copa do Mundo que vai vir agora, e você tem que fazer a sua estratégia antes. Não é quando chegar na Copa do Mundo. Se você for disputar atenção com o Neymar, adivinha? Não adianta. Você vai perder. Aí assim, eu comecei a entender que eu precisava desse tempo pra estudar. Tanto a parte, né, da dermatologia que tava o tempo inteiro se atualizando, como a própria mentoria, né? Jantava, não tava estudando mentoria. Então a gente começou a focar pra isso e eu dobrei meu faturamento. Boa. Ainda pretendo muito mais, né? Porque a gente tem todo o Trabalhando curso bem menos, né? e trabalhando menos. E a gente tem o curso, né, de manutenção da clínica, mas trabalhando muito menos do que eu trabalhava antes. Então, hoje, a gente dorme em casa todas as noites. A gente vai amanhã para um almoço que minha mãe passou aí 2 meses planejando fazer, que antes eu não podia dar certeza, porque se aparecesse um plantão eu ia. Natal, primeiro Natal e Natal. Réveillon não dá. Você escolher, vou pegar um plantão dobrado porque vale a pena. Ah, maldito, que dobrado não vale a pena. Vou pegar, vou escolher entre Natal e Réveillon porque paga dobrado. Não existe. Gabriel, o primeiro Natal e Réveillon pós-formado da gente em casa foi ano passado. Depois de quantos anos formados? Foi o terceiro ano. Não, a gente tá entrando agora no terceiro. 2 anos formados. Massa. Tá entrando agora no terceiro ano. Então assim, eu fiquei muito... Você ficou muito chocada. Foi, né? A gente tem tido essa... E o pessoal do hospital ficou muito chocado. Como assim? Vocês não vão estar aqui? Eu disse, não. A mudança é rápida, né? Porque assim, a gente, todos os feriados a gente aproveitava, não, porque vai ser dobrado, a gente deixava de aproveitar o tempo com a família pra estar no hospital. Que vale muito mais do que o dobro do valor do padrão que é de luxo. E outra coisa também, hoje não é a quantidade de pacientes, a gente prefere ter menos pacientes aqui, que a gente possa dar mais atenção, passar mais tempo com eles, do que ter um grande volume de pacientes esperando ali fora e a gente tem que passar 10, 15 minutos com ele e mandar embora. Mas isso, o atendimento da gente envolve muito essa questão do acolhimento. Acolhimento, conexão, explicar, ter a clareza com o paciente da mesma forma que todo processo precisa para a gente ter o melhor resultado. E se você pudesse, vou perguntar primeiro para o Matheus dessa vez. Se você pudesse falar o principal insight que você teve com o que você já assistiu da mentoria, que provavelmente ainda não foi tudo, mas me conta. Não foi tudo mesmo, porque toda aula muda, tem muita informação, mas o principal insight que eu tive até agora é o seguinte: a vida pode ser muito boa, a gente não restringir. Esse mundo existe. Esse mundo existe. Fazendo o bem para as pessoas. E o foco não é o Principal. dinheiro. O foco não é o dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que a gente entrega. Cara, mas ninguém entra na mentoria por conta de dinheiro. Não. As pessoas entram na mentoria para melhorar a qualidade de vida. Ninguém tira a bunda do sofá para comprar uma Ferrari. As pessoas tiram a bunda do sofá para não querer mais andar de ônibus. Exatamente. Depois que você aprendeu a nunca mais andar de ônibus, aí você fala, pô, será que eu consigo pegar uma Ferrari? Aí você aumenta a tua ambição. Mas o start sempre vai ser para você sair dessa situação ruim que você vem se encontrando. Não é para buscar o dinheiro. É qualidade de vida, por tempo. Qual foi? Hoje, sendo muito sincero, meus pacientes, na época do plantão, os pacientes iam brigar porque queriam uma receita e um atestado. Hoje meus pacientes mandam mensagem perguntando se eu estou bem, como é que eu estou. Dizendo, fui, perdi não sei quanto peso, aí senti já Estou bem sem fumar, tem uma paciente. Aí a gente vai comemorar junto, aí compra um bolinho pra comemorar com exatamente. Isso é Boa. muito gostoso. Não fui eu não fumo. Não, eu entendi, eu tô Paciente. falando na estratégia que você usou para Isso, encantar pra eles. amenizar. Tem paciente que já terminou o acompanhamento comigo que até hoje manda foto dizendo, tô bem aqui, nunca mais ganhei peso, tô caminhando, tô fazendo tudo que eu quero. Paciente jogando vôlei, me chamando pra jogar vôlei. Quantos pacientes do SUS já fizeram isso com você? Pouquíssimos. Por que eu tô te falando isso? Porque os médicos, eles, em vez de buscar o conhecimento para viver isso também, eles começam a julgar dizendo que médico que se posiciona e cobra o que merece está fazendo algo de errado. Mas só quem acha que ele está fazendo algo de errado é o governo, os médicos frustrados e os pacientes do SUS. Né? Se você for ver, se você não está empurrando nada que o paciente não precise e você está fazendo uma venda consultiva, cara, por mais que tenha um valor mais alto, ele está feliz porque você entregou o que você promete, a não ser que você não entregue o que você promete.
Então, quando você comprar a sua casa dos sonhos, ela vai ser cara ou vai ser barata? Eu acho que tudo é investimento. Vai Não, complicar, exato, tipo, mas questão de preço com absoluto. certeza, cara. A viagem dos seus sonhos. Cara, não tem. Mas quando você comprar a sua casa, quando você fizer a sua viagem dos sonhos, que foi caro, você vai estar feliz ou triste? Feliz. É o valor percebido. Entendeu? Mas Então, cara, é as aquele que você não usa, é aquele que você não valoriza. Exato. É muito mais fácil o médico picareta ser aquele médico do SUS que está cansado de tanto trabalhar, que eu entendo isso, mas aí tem uma senhorinha com a dor de uma síndrome nefrótica, ou síndrome nefrótica não, uma nefrolitíase, está com uma pedra no rins, morrendo de dor, gemendo de dor, chega lá na UPA de 1h30 da manhã, ele está cansado pra caramba, aí fala, não, já eu acordo, isso aqui eu não posso nem lembrar, assim, Ah, doutor, você tem pesadelo vocês se ainda? identificaram, né? Eu tô sabendo. Porque eu acordava, era quase Ah. um TPT. Eu acordava de madrugada achando que eles estavam me chamando. Não, mas E aí? esse aí ainda é bom, porque é uma coisa séria. Não é quando é a ficha verde, a ficha azul, que ela Sim. vai bater lá e você tá Sim, extremamente... mas eu tô dizendo do sério exatamente por isso, porque às vezes você tem uma pessoa que tá com a diarreia Precisando. braba e brabíssima também, uma pessoa que pode estar com a dor de dente brabíssima também, que tá sem dormir, virotado tentando dormir, e aí o médico, como já acordou 3 vezes durante a noite, ele fala, pô, isso aqui eu vou demorar mais 1h30 pra acordar. Aí o cara chama ele e ele fica, aí chama de novo, aí ele fica. Com certeza você já presenciava isso na pessoa de vocês. E aí ele tá ajudando a gente, que tá prestando um serviço bom, tá encantando o nosso paciente, tá entregando mais do que promete, que o paciente tá feliz e ele que é o certo, que tá ali passando mais 2 horas de soninho, porque ele tá cansado e a paciente tá lá sofrendo. Então, cara, não existe isso. É muito mais fácil esse tipo de médico ser o médico visto como errado na sociedade do que nós. Entendeu? Teve outra coisa que a gente conversou essa semana, que foi o seguinte, quando a gente deixa de se atualizar, a gente deixa de se aprender, a gente deixa de ofertar o melhor para o paciente. Exato. E deixar de ofertar o melhor para o paciente por conta de um preconceito, por não se atualizar, isso para mim é o maior erro da medicina. E assim, e tem que saber precificar. Esse era um calo muito grande meu. Eu não... Crenças Todos os limitantes, todos de os novo. profissionais da saúde. Eu tinha dificuldade de precificar o que eu entendi, o que deveria precificar, de todos os cursos que eu investi, de material que eu investi, mas eu tinha aquele receio de cobrar muito, porque não vai ser muito caro. Mas sabe por que isso acontece? Porque você tem que entender que não é sobre o preço absoluto que você está cobrando. Você estava achando, você não estava conseguindo precificar porque nem você conseguia se reconhecer. O que é que eu estou fazendo que vai valer a pena esse cara pagar isso? Então, se você não acredita no que você vende, você não vai vender. Agora, quando você entende que é sobre valor percebido, sobre entregar mais do que promete, aí você, pô, eu mereço cobrar isso aqui mesmo. Exatamente. E aí fica mais fácil. E eu tinha, mas esse era o meu maior calo. Eu cheguei a falar no você falou, por que você faturamento em 10? Porque eu tenho muita dificuldade de passar ele. Mas, pô, eu fui pro Madonna, depois fui fazer terapia com o Madonna. Porque ele falou assim, Paloma, você tem que acordar, não é assim. Você tem, a sua entrega é boa? Eu falei, é excelente. Tanto que todo mundo, a gente tem um marketing interno, né, uma indicação interna muito forte. Que esse foi outro medo que eu tinha de sair da gestão de tráfego. Eu falei, o que eu vou fazer sem novos pacientes vindo? Que o maior insight da mentoria pra mim Eu ia foi... perguntar agora, já disse. O maior insight da mentoria pra mim foi que eu já tinha todo esse eu já poderia ter todo esse O dinheiro já estava na mesa. internamente. Exato. Eu só não sabia buscar. Exatamente. E isso é em vários níveis que isso acontece, tá? Em vários níveis. Outra coisa que eu tinha muita dificuldade, às vezes, de falar tudo que o paciente realmente precisava. Porque eu ficava com receio de falar, não, ele vai achar que eu tô exagerando, não sei. Eu tinha muito receio. Aí, em terapia, e conversando também entre a gente, ele falou, mas você não sabe que vai trazer um estado muito melhor? Eu falei, vai, eu tenho absoluta certeza que vai. Então, perde esse receio e fala o que precisa. Porque senão, o paciente, ele vai entender que ele tá bom, mas que ele poderia ficar bem melhor se fizesse o teu planejamento. Esse é o teu planejamento. Foi aí que eu comecei a estruturar. E as entregas começaram a ser cada vez melhores. E aí, melhora a indicação interna e por aí vai indo. Né? A gente tem um faturamento de mais de 1 milhão por mês. E o que a gente investe em tráfego, cara, não é nem todos os meses, mas a gente investe 2 mil e nem 10%, nem, acho que nem 5% dos nossos mentorados, eles vêm por tráfego. Mais indicação, né? É sobre fazer um conteúdo orgânico estratégico, intencional e um sistema de indicação. Não é sobre esperar que a indicação aconteça, né? Tem uma forma correta de você fazer um sistema de indicação que vai fazer o resultado aumentar muito mais, né? Era outro problema que eu tinha. As pessoas, você tinha o marketing da esperança, já ouviu falar? É. O marketing da esperança é o marketing na esperança que as coisas aconteçam, não é assim que funciona. Eu peguei e falei assim, olha, eu tenho aqui, vamos fazer vamos estruturar um programa ali de cashback, né, interno ali, o paciente que você indicar, se ele vier fechar alguma coisa, você tem um cashback de tanto. Só que eu deixava bem aberto.
Sim. Aí vinha uma pessoa o quê? 6 meses, 8 meses depois, você percebe uma pessoa, tá errado isso, eu acho. Aí na aula você fala, olha, tem que ser sentado naquele momento, no ápice, no segundo que ele te validou. Eu tinha essa dificuldade também. Deixa eu te falar qual foi a minha virada de chave. Muita gente pergunta, o que é que foi a sua virada de chave? O tapa na mesa, a indignação. Então, a sua virada de chave, se você for puxar na raiz, não foi sobre o desejo de não ter uma vida igual a do teu pai. Foi o contrário. Foi a indignação por teu pai ter tido essa vida. Mesma coisa foi você. Foi a indignação de você estar nessa qualidade de vida terrível. E o que foi no meu estopim foi a indignação também. Então, por isso que você não pode se concentrar na média do mercado. Porque se você se concentrar na média do mercado, você não vai se indignar, porque você vai achar que é normal. Pô, mas todo mundo ganha isso, é o normal. Não é. A média é muito baixa. Então, minha virada de chave foi aqueles poucos segundos de indignação para startar o projeto. E aí depois vem uma avalanche e uma jornada que você tem que percorrer para chegar lá. Mas se não existe esse tapa na mesa, se não existe essa indignação de 5 segundos, que é um basta, é o poder da decisão de não aguentar mais a situação atual que você está enfrentando, não vai existir essa virada de chave nunca. Então, virada de chave é os 5 segundos de indignação que você não vai mais aceitar continuar onde você está. E não deixar de esfriar. Vamos dar uma geral no meu rosto? Bora? A gente dá uma geral no meu rosto, depois você vai me falar algumas dificuldades que você está passando por aqui, que eu te ajudo. Perfeito. Você vai ficar com medo de fechar. Isso aí é bizarro, é loucura. Loucura. É problema mental interno, porque não existe isso. É ele achar que é incapaz de fazer, sabe? Porque não tem outra objeção a não ser ele não acreditar nele mesmo. Vendo por indicação, pô. O seu índice de fechamento quando é por indicação é quase de 90%, é 86%. Tem que só quando é muito frouxo mesmo, que vem por indicação e não fecha. Porque quando você vem por indicação, já é validado pela indicação, né? Então não tem aquela dúvida se é verdade, se não é verdade, se a entrega existe mesmo. Pô, já tá vindo por indicação mesmo. O problema é que o pessoal acha, às vezes, que vai entregar tudo, o paciente na mesa, sabe? Já sentado, já pronto. Exato. Levanta a sobrancelha. Desalinhado, né? Aí ele acha que não vai precisar fazer absolutamente nada. Mas teve esse mês passado eu botei ela pra fora. Ela entrou, ela totalmente desalinhada com a realidade. Ela entrou na mentoria de manhã e de noite ela foi pra aula e depois ela perguntou, mas quem é que vai captar os pacientes pra mim? Eu fiz, querida, é o seguinte, manda aí teu Pix que eu vou devolver seu dinheiro, porque você tá viajando. Nosso índice de satisfação é muito alto, justamente porque eu faço isso, cara. Eu só não tô pra ganhar venda, eu quero formar uma comunidade de médicos que estejam alinhados com o propósito. E aí fica fácil você ter um índice de satisfação acima de 90%, como é o nosso, 96%, justamente porque a gente filtra quem entra, né? Não adianta botar uma pessoa desalinhada, uma pessoa que está fora da realidade do Brasil, uma pessoa que não é perfil, que quer ser concurseira, que quer ser concursada, que quer ficar no PSF porque acha que é estável. Se a gente vender para essa pessoa não vai executar e vai falar que não vale a pena. E aí o nosso principal canal de aquisição, que é indicação, vai começar a enfraquecer, porque algumas pessoas vão indicar e outras não. E por enquanto, todo mundo indica, 96%. É, porque a gente vê, né, que funciona. Eu sou muito realista. Eu falo assim, ó, mas você já bateu 100k? Eu falei, ainda não bati 100k, mas eu sei que a culpa é minha. Então, eu não vou culpar o método. Entendeu? Exato. Isso acontece muito dos médicos que sabem que às vezes não está executando tudo que deveria executar e... Pode falar. E aí eles sabem que é por conta deles que eles não fizeram. Eles têm esse autoconhecimento. Tem um insight, né? Então, assim, eu sou muito sincera, eu sei que é porque eu ainda não apliquei metade da... Na verdade, assim, é como você falou, não precisa consumir toda a mentoria, né? Mas tem muita coisa que a gente começa aplicando e depois no dia a dia você volta, você esquece. Aí depois tem que voltar de novo. Pra sair do plantão só precisa conversar comigo 1 hora. Se for corajoso e conversar comigo 1 hora já é o suficiente pra sair do plantão. Agora pra fazer de 100 a 400 mil, tem que consumir um pouco mais de conteúdo. E aplicar. Aí pra fazer esses 20 que a galera passa do PSF, meu irmão, fiz uma reunião de venda outra, o cara vai pro interior, porra, pra ganhar 7 mil num PSF líquido. Puta que pariu, filho, fica em casa, brother. Fica em casa que você faz mais dinheiro em casa, pô. Isso daí foi o que a gente Não precisa percebeu. nem sair pra trabalhar, pô. Em dezembro eu ainda dei acho que 2 plantões, não foi? Aí eu tentando assistir, tipo, porque eu trabalhava em UTI, né? Então eu deixava todo mundo organizadinho, estável, aí eu fui tentar ver uma aula. Meu Deus, foi o plantão caótico da minha vida, me chamaram a cada... Pra nunca mais você voltar. Parece que estavam testando, assim, falando assim, oxe, e não era ninguém intercorrendo não, era coisa assim que precisava. Pra fazer um ajuste aqui, eu falei, meu Deus, eu não tô conseguindo sequer assistir a aula no meu tempo de repouso. Tô perdendo tempo. Acho que se eu estivesse em casa conseguindo assistir a aula e aplicar, seria melhor. Perdendo tempo e energia. E energia, exatamente.
estratégia para se distrair da dor. Gostou do nosso encantamento Disney? Muito bom. Quem é o professor de vocês, hein? Quem será? Com quem te aprendeu? Você gostou do capuchinho de paçoca? Top. Vai voltar só por isso, né? Que é do lado da sua casa. Estou aqui, eu não sei qual é a data, né? Vocês vão falar que já eu preciso voltar. Hora do advice. Vantagens de quem participar do canal. Então vamos lá. Me diga hoje a tua principal dificuldade que você vem enfrentando pra gente tentar montar uma estratégia pra resolver isso. Conta aí. Captar novos pacientes nas redes, sem Faz quanto tempo que tu assistiu a nossa aula de canal de aquisição? Acho que tem 3 dias. Ah, tá explicado. Ainda não terminou, na verdade. porque Ainda falta o finalzinho da aula, deixa eu assistir bem não. Tá, vamos lá. Naquela aula a gente divide em 3 de 5. Se você for perceber, a gente faz 5, depois fala de mais 5, depois fala de mais 5. Vão dar 15. Desses 15, só um é pago. O que acontece? Muita gente acha também que as coisas caem do céu pra mim. Não cai não, gente. Se você assistiu a aula, se você começar a ver meu Instagram, pensando quais são os canais de aquisição que eu faço, você vai ver que eu faço os 5 primeiros canais de aquisição diariamente, algumas vezes por dia. Então, o que é que você deveria fazer, tá? Faça isso que você vai perceber que vai melhorar bastante a sua demanda. Não perca tempo para fazer, porque, e principalmente faça muito no mês de junho, que é o mês da Copa do Mundo. Então, insista mais nos primeiros 5 canais de aquisição no mês de junho, porque vai ter muita disputa de atenção. Provavelmente o movimento deve cair em grande parte de todos os tipos de mercado, mas não é por isso que você tem que frear. Na verdade, você, se a agenda fica mais tranquila nesse mês, você entra no estratégico, planejamento estratégico, para você estruturar algumas estratégias a longo prazo do teu negócio e fazer esses canais de aquisição, porque se vai ter menos pacientes na agenda, provavelmente por conta da Copa, os canais de aquisição você pode fazer dentro de casa. Certo. E aí você pode trabalhar mais em cima dentro de casa desses canais de aquisição, tá? A gente tem o social seller induzido. Esse social seller induzido, principalmente no mês da Copa, de 2 a 3 vezes por dia. Sabe o que é isso, né? Então você vai chamar a palavra gatilho, storytelling, palavra gatilho, aqui no funil do ManyChat, ou então enquete, etc e tal, que eles vão de fato sinalizar cada um. Né? Comecei a colocar enquete, caixa de perguntas, principalmente enquete, e aquele botão de clicar. Isso. Todos os dias fazendo. Ou o melhor, que é desenvolver a narrativa nos stories sobre dores e desejos da sua persona, como você faz ela resolver uma dor, ou como você faz ela a chegar em um desejo. Comenta aqui, como é o nome da clínica? Asher. Comenta aqui, Asher, que eu vou te ajudar. Isso aqui tem que estar nos teus stories Todos os dias. 2 a 3 vezes por Eu dia. quase não. Eu acho que eu sempre Não coloco fazem. outra coisa. Eu sempre coloco assim como pele, sabe? Exato. Aí você bota isso aqui. Pode ser pele também, etc. Mas aí você pode fazer 2 a 3. Um pode ser uma narrativa sobre dores e desejos de maneira escrita. E o outro de maneira falada. Deixa o de maneira escrita para a noite e o de maneira falada durante o dia. Tá. Pelo menos esse, tá? Então, social seller induzido, tem o social seller que a gente faz a prospecção de novos seguidores, de quem curte ou de quem comenta, os posts em gerais e não aquele que a gente manda ele fazer por uma necessidade. Temos esses 3 canais de aquisição e o sistema de indicação. Dá para fazer uma campanha de indicação diferenciada, tá? A estratégia do Matheus para lançar na Copa do Mundo é muito legal, tá? Você acha que é mais forte do que Dia dos Namorados, as coisas que tem direto, né? Cara, não, o dia dos namorados é a mesma coisa, mas é outra narrativa, né? O Dia dos Namorados ele vai falar para outra narrativa. O do Dia dos Namorados, ele não precisa tanto. Eu acho que o dele, se ele trabalha mais com essa parte de emagrecimento, agora que treina mais, aí ele vai contar, o que é que ele vai contar? Ele vai contar a história dele, gente. Eu faço Botox a cada 2 meses porque eu treino pesado. Teve um mês até que eu parei de treinar pesado pra ver se eu preferia fazer menos. Mas não, eu quero, cara. Eu não quero deixar de treinar como eu gosto de treinar por conta que o Botox sai. E aí eu tô fazendo agora, depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu não tenho mais esse problema. Porque a gente já programou com a Paloma esse ano inteiro. Então, se você que treina pesado, você que treina muito, você que faz muita corrida, que faz muito esforço físico, a gente tem um protocolo desenvolvido especialmente
para esse tipo de paciente, comenta aqui. Ashley, que eu vou te ajudar a não ficar mais com a cara derretendo durante o ano todo, Isso foi muito se bom. você tá treinando pesado. Porque uma coisa que eu observei... Não adianta falar só isso uma vez. Gabriel, eu vou falar todo dia. Primeiro que os seus stories vai entregar de 3 a 5% da tua audiência. E nem desses 3 a 5% da tua audiência, pelo menos 50% da skip de story já vai pro outro. Então não se preocupe de falar várias vezes durante um mês sobre isso. Certo. Aí vai ter vezes que não vai ninguém levantar a mão e vai ter vezes que vai levantar 2, 3, 5. Boa. Isso foi muito bom porque eu tenho muito paciente atleta. Muito. Então, Muito. só que aí não é sobre fazer botox. É sobre Planejamento. continuar treinando pesado e fazendo o seu esforço físico das suas corridas e não ficar com o rosto derretido em nenhuma época do ano. Entendeu? Isso entra em tudo, entra o estimulador, entra tudo. Sabe o que eu tava pensando no canal, no De canal da indicação. questão de indicação com o médico de resultado. Afinal, o médico de resultado ele precisa mostrar que está bem cuidado todo ano. Ele tá falando que nem a Aninha bota lá dentro do grupo. Aninha, nunca vi. Ana Luísa, ela fala assim, quem tem filho? Não sei o que, ela Sim, faz mas não muito capta pra não, cima. não adianta ali não. Porque o pessoal é de fora do Brasil. E tem muito Ou dermato o pessoal é do ali. Brasil. Aqui vai ter o quê? 9, os 9 estão trabalhando lá comigo na clínica, é o que não tá. É tu que é dermato, a Bruna que é dermato. Tem mais quem? A Aninha, a Ana Cristina, a Ana Luísa que é pediatra. Então, É. não é que não funcione. Esse aqui funciona muito mais. Uhum. Porque lá tu vai prospectar público frio. É. Aqui tu vai prospectar público quente. Quente. Então não é sobre ter um protocolo de botox anual. É sobre você Essa história não continuar tá sua rotina. nada sexy. É. Essa história não vende. É sobre como você resolve uma dor, é como você resolve uma dor ou chega em um desejo com esse programa que você está fazendo. Tá? Então a narrativa é para você que faz muita atividade física e faz treino pesado e não quer ficar fazendo botox porque acha que fica muito caro, a gente tem uma condição especial para você, que você fica o ano todo sem derreter seu rosto, sem precisar ficar treinando fofo e sem precisar parar de correr às vezes que você quer correr por semana. Porque corrida pega muita gente aqui também. Uma das coisas que você falou sobre a questão do ambiente, mas a gente foi pra LEDs. Sem... Assim, a gente foi porque a gente já gostou muito. Tu tem algo Tem, pega ali. ali? Pega ali pra mim. Precisa não, pô, ele pega O borrifador dourado. o borrifador, só pra eu tirar tudo. E lá também tem muita gente. Tipo assim, eu fui. A gente falando, comentando entre a gente, começou a se aproximar, né, ali pessoas e viraram pacientes, viraram amigos e depois viraram Sim. pacientes. Sim, total, pô. Total. E aí um paciente que você tem lá, que faz o teu negócio, paga o ano todinho da academia. Ah, Você tem que saber fazer as coisas se pagarem. E os próprios pacientes da gente, antes de ir pra LEDs, querem levar a gente pra LEDs só. Tem que estar nos melhores ambientes. A LEDs é trabalho. Vocês vão pra lá quando? Porque vocês treinavam na Corpus mesmo, né? a gente treina na Copa, deixa eu pra acho que em 2 meses agora, vou fazer 2 meses agora. É porque a gente treina na hora do almoço. Massa. A gente treina na hora do almoço, entre 11 meio-dia. Massa. Aí dá tempo de treinar, já tá pra cá. Quero ver que vocês coloquem isso em prática e depois mandem mensagem pra mim pra ver como é que funcionou, tá? Esses 3 sistemas de indicação com a campanha específica de bonificação pra galera, aquele sistema fechado, aquele círculo de comunicação fechada. O induzido, 2 a 3 vezes por dia, você faz um escrito e 2 falados. Aí se você perceber que o escrito está dando mais certo, você faz 2 escritos e 1 falado. Manhã, tarde e noite. Eu deixaria o escrito para noite, que é para a galera ficar com mais tempo para parar para ver. Tá? E aí, se você vê que o falado está dando mais, você faz 2 falados e 1 escrito. Se for escrito que fala mais, 2 escritos e 1 falado. Não se preocupe de ser repetitiva, porque as pessoas não estão assistindo todos os seus stories todos os dias, de jeito nenhum. E tá entregando, eu tô percebendo que tá entregando menos, parece, no Instagram. É porque tá mudando agora. Porque Essa do semana. nada reduziu muito as É. visualizações. Teve um tempo atrás que falou comigo que tava tendo 30, 40 visualizações nos stories. Eu hoje, 50, 60. Pois é, o meu não chegou a estar tão baixo assim não. Mas deu uma quedinha. Eu dei uma reduzida, eu falei, vou postar Mas eu acho que é porque menos. deve estar atualizando o algoritmo. Toda vez que eu olho pro Instagram, ele atualiza o algoritmo internamente, Dá algumas ruim. contas. E o pessoal, inclusive uma amiga mandou pra mim dizendo que tava travado, meu só, tipo, ficava uma tela preta sem aparecer nada. É aí, tá vendo? Mas aí o meu tava normal, a Deus abriu, tava normal. Ei, Gabriel também. Deixa eu te perguntar, e aí como tá pós período de fellow, pra gente fazer também microagulhamento, laser, etc. Pode ser na outra semana. Na outra semana? Eu vou estar em Vou São deixar Paulo no já. dia 9 e ao dia 10, eu acho que dia 8 ao dia 10, 11. né? Semana que vem, dia 20, fala. Você vai só dia 10, né? Isso. E dia como 8. é teu dia?
Normalmente vai horário variar, fica vai mais variar, tranquilo. vai variar. Porque Então se eu faço um vai funil porque se eu faço um funil de social selling induzido desse, às vezes eu faço 3 agendamentos em uma história. Entendi. Então é melhor falar com você próximo. Isso. Quando tiver, porque assim, o ideal é você retornar com 15 dias. A gente tá dia 15. Então, ó, dia 22 é bom você retornar pro dia 29. Mas é isso, eu acho que vai dar certo. Dia 29 provavelmente vai estar tranquilo. Então, Ou cheio por conta dos 3 dias de fellow, né? Que vai ter muito social selling induzido nesses 3 dias. Porque a minha programação pra você é fazer, pra otimizar teu tempo, a gente fazer o microagulhamento e já fazer o bioestimulador de colágeno. E a gente programa pra fazer teu laser de CO2. Junho você vai viajar além de São Paulo? Você vai tudo isso? Talvez eu vá pra China. Vai depender do Emerson. Mas aí se eu for pra China vai ser do dia 31 agora até o dia 13 a 15. Mas aí eu que falo. Dia 31 agora Sim. de maio? Ele decide bem em cima, assim, né? Ah, tudo certo. Vamos pra China ali como se fosse do outro lado. Não, porque não adianta. Não adianta a gente comprar antes a passagem sem saber se você vai conseguir resolver a documentação, entendeu? É. E aí pra eu ir pra ter que ficar filmando tudo, vou nada. É, não compensa. Ele quer pegar uma sacolinha. Ih, aí sim, é Uber Delivery, né? Seguindo o script. Não sei se você vai gostar. Aí sim, lógico que eu vou gostar. Presente, é? Caramba, tô bem demais. Sabia que esse é o segundo presente que o mentorado me dá? O primeiro foi o Saulo, me deu uma case de relógio, o que eu tô achando extremamente injusto. Você não acha, não? Você pode falar agora, você deu, você pode criticar quem não deu. Eu acho extremamente injusto, certo? Dos mais de 200 médicos, e só 2 me mandaram presente. Então você, colega médico, que é da mentoria, que já teve sua vida transformada, eu aceito um presente. Eu gostei de verdade. Espero que eu tenha uma coleção, vocês devem ter visto já, né? Aham. Bom demais. E o Woody é bom. Cadê? Braço. Eu acho muito bom esse perfume. Senão vai misturar com o que eu botei. Top. Né? Ele fixa muito, eu gosto dele. Obrigado. Ah, ó, tô colocando pro Cirex, eu tô olhando aqui, deixa eu ver como foi que eu coloquei pra você no seu último histórico. Façam isso, tá? Por conta do mês de junho. Faz Eu os três canais. Eu não tava nem me ligando na história da Copa, você sabia? Porque fica só no operacional. É igual a previsão do tempo. Você tem que ver antes. É, eu tava só na questão do Dia dos Namorados, eu tinha até feito campanha pra o Dia dos Namorados, colocado, né? Mas Sim, beleza, mas uma coisa não exclui a outra não, pô. como que você acha que abre assim pra dermatos? Fala o quê? Abre assim pra dermato o quê? É, pra fazer a campanha pra Copa, pra tocar na dor, desejo relacionando com o assunto ou não, não precisa Não, mas relacionar. o seu foco de tenho junho muita é Dia dos dificuldade. Namorados. Tá. O seu foco em junho é Dia dos Namorados. O meu é mais pra Copa. E o dele é mais pra Copa. Por que tu tá com dificuldade? Porque você tem que caracterizar o comportamento, o hábito da tua persona. Porque quanto mais você tem documentado o comportamento, os gostos, as dores, os desejos e os hábitos da sua persona, você usa isso como base criativa para criar conteúdos mostrando como você ajuda ela a resolver uma dor ou chegar em um desejo, conectando com ela, aprendendo ela na tua história, conversando sobre pontos de conexão. Por exemplo, uma bolsa, um relógio no caso dele. Então, o que é que vai conectar com o teu público? Porque aí você vai dando touch points ali de conexão com ele e aí vai prendendo ele ali, entendeu? Então é mapear. Ah, eu acho que eu sei. Não, é escrever para clarear, entendeu? Se você não tem um texto de como montar a persona, pede pra Kelly que ela vai te mandar. Se você tiver perdido, provavelmente, faça de novo. Eu acho que eu tenho que refazer de novo. E aí você faz, e aí não é só fazer e esquecer, cara. É fazer aquilo ali e ler antes de dormir e quando acordar. Porque é programação mental. E aí vai chegar um dia que você não vai mais precisar fazer isso, mas você vai ter toda essa base criativa para desenvolver histórias da tua persona, porque você memorizou aquela porrada de texto. E aí fica fácil, porque é usar aquelas características, linkando com as dores e os desejos da persona que você resolve, com a palavra gatilho do resto. A minha dificuldade foi, primeiro, que eu criei uma persona, mas eu tinha dificuldade de entender que não necessariamente eu vou estar, apesar de eu estar sempre falando com a minha persona, eu posso também estar captando as pessoas que já são meus pacientes. Que, por exemplo, Sim, pô, eu coloquei minha persona, uma paciente de 40 e poucos anos, só que a maior parte dos meus pacientes tem entre 20, 30, 35, entendeu? E por que você botou então essa persona? Aí, por isso que eu acho que eu tenho que Faz muito formular, sentido. porque eu tenho que manter em quem eu já Porque vejo até que já é meu público, né? Não necessariamente, porque talvez seja muito pouco porque você vai construir. Mas se você tem uma demanda Muito gritante mais maior de jovens, até a indicação dos jovens vão ser para pessoas jovens. E se seu conteúdo não está direcionado para essa galera, não vai ficar legal. E se essa turma aí, tipo, não precisa ser 40, 50, pô.
20, 30. É, entendeu? Tem que ser 30. Antes de 30 o pessoal não teria ainda não. É verdade. É verdade. Entendeu? Então não foca na de 40, 50, foca na de 30. Você vai conectar mais com elas. Principalmente a parte da prevenção, que é o que você mais trabalha. Você Exato. vai pegando agora. Você não vai prevenir a de 50. Eu percebi que assim, eu fui na PCDA ideal, mas eu deixei de parar e refletir nos pacientes que já vêm, os que são rentáveis, os que eu deveria estar. Exatamente. Os que são rentáveis, o seu ciclo social vai ajudar, entendeu? E o pelo que tu trabalha, pô. Como se você quer falar sobre prevenção, como o Matheus está falando, de prevenção, tu tem que prevenir, pô. Quando você vai falar com de 40, 50, tu tá remediando, aí não tá desconecto o teu conteúdo do Instagram com o que tu tá praticando no dia a dia. E você já torna um paciente recorrente pra você. Se você tá prevenindo agora, ele vai ficar voltando. Eu tenho que refazer, porque eu percebi que não tava linkando. Eu falei assim, eu tô falando muito pra um público que eu tô percebendo que não é o meu público majoritariamente. Para as pessoas que me seguem, não é. Talvez seja aí o maior caso, o maior problema. Tá lá no início, na primeira aula que a gente assistiu. Eu refiz a minha, esses dias. Foi. Refiz, Tanto eu que- bati tanto que... Tanto que foi uma coisa que ele falou, ele disse assim, olha, é engraçado, a gente na hora de construir, eu construo muito o conteúdo do Matheus, eu mesma vou construindo com ele, né? Ele falou, é engraçado, os vídeos dele, eu falei, seus vídeos estão performando mais do que os meus, tanto de... Porque não é a tua audiência, tu tá falando com um público que não é a tua audiência, entendeu? E na hora de montar um conteúdo pra ele, como eu também sou paciente dele e eu sei exatamente a dor, fica mais fácil pra mim. Mas o que tá dando, o que a gente que não tá entregando tanto no teu é porque quantas pessoas te seguem acima de 50 anos? Poucas. Então, e se tu tá falando pra ela, não é pra ninguém, porque ninguém tá te acompanhando lá por enquanto, Bota né? umas folhazinhas lá na sua sala, porque a minha professora não sei o que tá acontecendo. Senão eu já tenho aqui só com a... Vê se vai. Tu fez alguma coisa com o mês das noivas? Também eu acho que é extremamente forte. Mês da noiva? Quando é mês da noiva? Esse mês. Maio. Agora já era, né, filho? Agora já é. Maio eu fui muito em cima do mês das mães. A gente fez evento, que foi um dos... É mais fácil ter mais mães pra fazer em maio do que noivas. Né? Até porque Agora- é sobre gerenciar o envelhecimento, né? Agora noiva, acho que Mas para o noiva ano é noiva. inteiro isso... Eu acho que a noiva não é sobre o mês da noiva, não. Ela poderia ter... Um protocolo pra noiva. Exatamente. Entendeu? Que tem, na verdade, boa parte dos colegas já trabalham com protocolos, porque você tem que vir preparando a pele pelo menos um ano também antes do casamento. Entra junto do pacote de tudo que vocês estão vendo ali, de decoração, de tudo, tem que entrar também. Esse gerenciamento pra não deixar de fazer procedimento em cima do evento. Aí não rola. Foi, amor? Imprimiu? Tem outro. Mas dá pra tu fazer um vídeo no feed sobre isso, do que você acabou de falar pra mim. Pra pegar o restinho. Pessoal, já passamos do Dia das Mães, mas ainda agora estamos na noiva. Aí você faz isso pra mostrar pra elas que muitas vezes pode ter gente que vai casar em agosto e quer tá pensando em fazer em setembro. E aí talvez não dê mais tempo. E Fica aí você muito aumenta o nível de consciência dela sobre isso. Eu vou ter estimulador agora fazendo... Tu falou que tu publica mais assim, gerenciar envelhecimento, mas sabe o que esse público que quer gerenciar envelhecimento, qual o perfil deles? A maioria é mãe, coisa assim, pai, mulher. Não. Eu tenho algumas que são mães e outras que não são. Que são mulheres jovens. A grande maioria são mulheres jovens, ou divorciadas, ou casadas, e o marido não se cuida muito, mas elas querem se cuidar, elas se cuidam Tem que bastante. traquear isso no papel, porque aí tu tá falando conteúdo pra mim direto aqui. Só que se você não tem isso traqueado no papel, você lê. Aí você vai juntar esse ponto com esse ponto. Você sabia que eu fui ter esse insight essa semana? Foi essa semana que eu falei, eu tô comunicando uma coisa nas redes, mas eu tô percebendo que o perfil aqui é outro. Eu comecei a parar pra refletir em cada paciente que sentava qual era o perfil desses pacientes, sabe? Eu falei, eu acho que eu tô falando com a pessoa errada, realmente. No Instagram, tu bate nessas duas também? Não, ela tá falando com a pessoa errada. Perdão, Essa aqui é minha receita? calma, ainda tem outra aqui que eu percebi que eu deixei. O teu hidratante, cara. Mas você qual, pô? Sei não. Sabe não. Você perguntei se você gostou, você disse, como é que eu vou saber se eu gostei? Pronto, hoje a gente vai ficar então, a gente vai fazer a toxina. No teu retorno, tua programação, eu vou deixar até... Ai, meu Deus, eu vou minhas coisas todinhas. Eu vou deixar anotado pra você, vou mandar no teu WhatsApp. Pra gente fazer o teu microagulhamento e o teu estimulador de colágeno. Tu manda Certo? pra mim na agenda. Vou mandar. A perspectiva de agenda da semana, pelo menos. É. Ó, o que você vai fazer nessa semana? Eu já vou deixar aqui anotado pra você mandar no teu WhatsApp. Porque como você vai se expor ao sol também, então vamos lá, ó. No teu retorno. Nenhuma. Galera, primeiro episódio completado.
com sucesso. Então, ó, quem gostou, se inscreve no canal. Agora tem que mudar. Agora se inscreve no canal, pô. E é isso, tá? Próximo episódio, domingo que vem, o MDR Fellow. Vai ser legal isso aí, tá? Isso aí vai ser legal, cenário diferente, praia. Galera do Brasil todo vindo aqui pra João Pessoa pro nosso Fellow. Vai ser muito bom o próximo episódio, domingo, 9 horas da manhã. E esse, 9 horas da manhã, tá liberado pra vocês também. Bora!